Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre sociedades de controle, né? Como os estados eles controlam suas sociedades, controlam os indivíduos, muitas vezes até mesmo sem eles perceberem. E para falar desse tema, quero apresentar para vocês, né, um pensador que é muito conhecido, pensador francês, Michel Foucault. O Michel Foucault, ele é especialista em sociedade de controle. Ele é muito estudado na sociologia, muito estudado também no direito e muito na história também. Então, Michel Foucault, ele tem uma obra chamada Vigiar e Punir. Eu quero fazer alguns comentários, algumas colocações sobre aquilo que o Michel Foucault ele estudou. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e que vocês possam fazer uma reflexão a partir desse vídeo, a partir desses comentários que a gente quer fazer aqui com vocês, ok? Bom, na obra do Michel Foucault, Vigiar e Punir, Michel Foucault vai separar o estudo dele em alguns pontos. E qual que é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês? É exatamente o suplício. No estudo do Michel Foucault, o suplício, na verdade, é o uso da tortura que pode levar à morte dos indivíduos. Como funcionava isso? Sempre que o Estado ele se sentia ameaçado por algum motivo, alguma tentativa de rebelião, alguma tentativa de revolta ou algum tipo de crime, o Estado, na verdade, ele usava da violência para se colocar como alguém que era absolutista. Era uma maneira de controlar, era uma maneira de você, na verdade, reafirmar para toda a sociedade quem é que mandava naquela sociedade. E aí, o Estado ele vai prender o indivíduo que supostamente cometeu algum crime ou que está praticando algum tipo de questionamento ou rebeldia, algo que pudesse, sempre assim, algo que pudesse representar uma ameaça para o governante, e aí o Estado vai prender a pessoa. E no momento que o Estado ele prende, o julgamento ele é feito da pior forma possível. Qual que é a forma que é feita? A pessoa ela é levada a julgamento, né? E ela é colocada em praça pública, e ali em praça pública ela vai apanhar, né? Ela vai levar muitos açoites, ela vai ser violentada, para que todas as pessoas possam ver e aquilo sirva de exemplo, você não pode cometer aquilo que a pessoa está sendo falado que a pessoa cometeu. E tem um detalhe muito assim importante, é que nesses julgamentos, muitas acusações que eram feitas à pessoa que estava sendo julgada, muitas vezes nem se concretizavam, né? A pessoa, na verdade, ela era acusada de vários crimes que nem cometeu. E quando a pessoa estava ali, na verdade, apanhando, eles falavam para ela, olha, você está apanhando porque você foi acusado de tal coisa. Só que a pessoa não se identificava com aquele crime, mas pelo fato dela estar sofrendo muito ali naquele momento que ela está apanhando, ela acaba confessando. E ela confessa para quê? Para acabar com aquela dor, para acabar com aquele momento difícil. Né? Você deve estar pensando aí, puxa, eu já vi isso aqui no Brasil. Pois essa é uma questão que tem muito aqui no Brasil, e quando você percebe isso, é algo que vem de um atraso muito grande lá atrás. Então, o suplício, ele era isso, ele era o uso da tortura para, na verdade, condenar as pessoas e levava muitas vezes até a morte. Só que tudo isso era uma forma de você, na verdade, controlar. Bom, o Michel Foucault vai dizer que vai chegar um momento ali para o final do século XVII que a ideia de torturar os indivíduos já não é algo mais que é bem visto pela opinião pública, né? Porque as pessoas começam a perceber que aquilo era algo muito desumano. Você colocar uma pessoa em praça pública e açoitar, e muitas vezes a pessoa morria lá. Tem alguns filmes que você pode ver essas formas de suplício, né? E aí o Estado, aos poucos, ele vai abandonando essa forma, na verdade, de controlar as pessoas. Porém, ele vai arrumar outras formas, e uma das formas que o Estado vai arrumar é exatamente você privar as pessoas da sua liberdade. E como funciona essa maneira de você privar as pessoas da sua liberdade?
Se lá no suplício as pessoas elas eram colocadas em praça pública e todo mundo tinha condições de ver o que estava acontecendo, todo mundo tinha condições de ver quem era o preso que estava lá sendo preso, que estava sendo, na verdade, açoitado, na ideia da privação da liberdade, as pessoas elas eram presas e ali elas ficavam presas e muitas vezes sem a sociedade poder enxergar que elas estavam sendo presas. O Estado não ia anunciar para ninguém que elas estavam sendo presas. E no momento que a pessoa está lá presa, ela vai sofrer as suas acusações, algumas verdadeiras, outras não, e ninguém ia questionar. Por quê? Porque, na verdade, era muito difícil você questionar aquilo, né? Então, corria um risco aí da pessoa, na verdade, ela ser esquecida lá na cadeia, morrer ali na prisão, porque a sua liberdade simplesmente foi tirada e a sua defesa, muitas vezes, nem acontecia, o seu julgamento, na maioria das vezes, nem acontecia. Quando algumas pessoas, quando os indivíduos, componentes da sociedade, eles perceberam que o Estado estava agindo dessa maneira, isso se transformava, na verdade, num mecanismo psicológico na cabeça das pessoas, porque as pessoas começavam a imaginar, não posso fazer isso porque o Estado pode me prender. Se eu for preso, eu posso morrer na cadeia. Então era uma ideia que começou a ser trabalhada no psicológico das pessoas. No momento que as pessoas passam a pensar dessa maneira, pronto, elas estão sendo controladas. Era uma ferramenta. Todo mundo tinha medo de ser preso, porque já sabia, se fosse preso, poderia não sair mais de lá. Sua liberdade está sendo tirada e aquilo lá é algo que significa uma espécie de condenação. Você pode morrer na prisão. Bom, o segundo ponto aí do estudo do Michel Foucault vai apresentar o direito de punir. O que é o direito de punir? O direito de punir é, na verdade, que agora o Estado ele estabelece aí como regra que ele tem as leis, né? E através das leis ele tem o direito de punir os cidadãos. Vai ser uma maneira dele controlar. E algo bem interessante, porque quando você percebe lá no final do século XVII a questão dos suplícios, ali no suplício o cidadão, quando ele era punido no seu corpo físico. Lembra que as pessoas elas apanhavam, então a dor da punição estava no corpo físico das pessoas. Agora isso vai mudar, né? Agora a dor, na verdade, vai ser uma dor na alma. Por quê? O Estado ele vai usar do seu direito de punir as pessoas para controlá-las, né? Como ele vai usar isso como uma regra para controlar a sociedade. No momento que começa a controlar isso, as pessoas começam a entender, olha, se eu cometer tal atitude, o Estado vai me punir. E aí, o grande lance dessa ferramenta do direito de punir é que o Estado, em certo sentido, ele está tentando mostrar para as pessoas que o crime ele não compensa. Então, se a pessoa cometer algum tipo de ação, algum tipo de delito, aquilo não compensa. Então, a pessoa precisa repensar antes de cometer aquele crime. A pessoa precisa pensar bem, porque se ela cometer aquele crime, em algum momento o Estado vai prendê-la, em algum momento o Estado vai pegar e vai ter um código de leis que, na verdade, vai julgar essa pessoa. Então, fica colocado aí essa ideia de que o crime não compensa, né? E é muito interessante porque toda a difusão dessa ideia do direito de punir, ela vem muito de encontro também à ideia de que você também vai proteger o patrimônio das pessoas, porque se antes os indivíduos, eles representavam, os indivíduos que cometem o delito, né, que cometem os crimes, eles representavam uma ameaça para o Estado, eles representavam algum tipo de situação danosa para o Estado. Agora as sociedades cresceram e esses indivíduos, ou vão aparecer outros indivíduos que, na verdade, podem agora cometer crimes contra o patrimônio das pessoas, que é o assalto, que é, na verdade, você roubar o suposto patrimônio das pessoas. Se o Estado não tem uma lei para controlar tudo isso, então a ideia de que o crime compensa, ela existe. Percebe? Eu vou roubar porque compensa eu roubar. No momento que o Estado tem o direito de punir as pessoas,
aí o direito de punir do Estado vai atacar essa ideia de que o crime compensa. Então fica na alma das pessoas, fica na mente das pessoas essa ideia de que elas não podem cometer o crime, porque se elas cometerem o crime, o Estado ele vai na verdade punir as pessoas, e de uma certa maneira você está continuando ali um controle mental que vai se estabelecer no meio de toda a sociedade. Com esse direito de punir, o Estado, na verdade, vai acabar tornando as leis bem claras, né? Então vem aí aquela ideia de que você sempre vai ter as leis como algo que é público, como regras que são públicas, né? Normal, por exemplo, você vai no elevador hoje, olha, você percebeu essa ideia? Que está bem público lá, tem uma lei lá contra o racismo, então aquilo lá está público, que é para todo mundo ver. Tem que ser bem claro para as pessoas que você não pode cometer aquele tipo de crime. Então, voltando para aquele momento, era exatamente isso. As leis elas precisavam ser bem claras para que o indivíduo soubesse que ele não poderia de maneira nenhuma cometer aquele crime. Se ele cometeu aquele crime, vai vir um julgamento baseado naquele código, naquela lei, naquela regra, e aí ele vai sofrer as devidas punições. No momento que ele vai sofrer essas punições, a punição também vai trabalhar muito na alma dele, a questão dele estar isolado, dele estar preso, dele estar no momento de solidão, e a solidão deveria ser um momento de reflexão para que ele pudesse refletir ali a ideia de que o crime não é algo que ele deve cometer novamente, né? O crime é uma reflexão para que o crime ele não compense. Só que aí vão entrar várias questões depois, né? Principalmente trazendo aqui para os dias de hoje, de que na verdade a prisão não é o lugar exatamente onde o indivíduo ele vai conseguir se restabelecer como cidadão, como alguém pertencente à sociedade e tal. E aí é um outro assunto que o Michel Foucault vai tratar em outro momento. Bom, o terceiro ponto que o Michel Foucault vai falar é a questão da disciplina, né? Que a gente também pode trazer para as nossas vidas nos dias de hoje. Dá para identificar como a arte do controle ela é praticada, né? Então, na questão da disciplina, o Michel Foucault vai identificar lá nos seus estudos que o Estado vai praticar a disciplina como uma tática que para ele é muito eficiente. Então, você vai, na verdade, estabelecer uma disciplina que ela é irracional, para que ela possa ser cega de certa maneira, para poder ter uma prontidão, uma obediência que seja satisfatória para o Estado. Então, na questão da disciplina, o Foucault vai nos fazer compreender o quê? Que a disciplina é algo que é muito útil para o Estado, né? Que você vai formar indivíduos que vão obedecer aquilo que são as ideias e orientações do Estado, a ponto em que toda essa disciplina ela é algo que muitas vezes é cega. Então, você começa essa disciplina de certa forma acabando ou anulando com a comunicação excessiva, separa as pessoas em grupo, quanto menos comunicação, melhor, né? E aí você separa essas pessoas em grupos e muitas vezes as pessoas, ao serem separadas, elas estão sendo separadas por classificações. Quando você pega, por exemplo, na questão de um presídio, você vê lá que as pessoas são separadas por alas, né? Por classificação de crimes cometidos, né? Uns cometeram crimes mais graves, outros menos, né? E as pessoas são separadas dessa maneira, a comunicação ela é tirada. O tempo precisa ser extremamente dividido de uma maneira que seja eficiente para aquilo que é o seu objetivo, não pode de maneira nenhuma ser desperdiçado. E essa disciplina, ela funciona como algo que pode ser colocada em vários setores, e ela é colocada também no corpo da sociedade. Que aí você para pensar e você percebe, por exemplo,
nas grandes instituições que são dirigidas pelo Estado e tudo mais, a disciplina está muito presente. Então, desde pequeno, lá na escola, você já é disciplinado, né? É uma espécie de moldagem do indivíduo, para que o indivíduo sempre possa obedecer, para que o indivíduo sempre possa cumprir a regra, para que o indivíduo questione até menos aquilo que foi estabelecido como o que tem que ser feito, né? Então, desde pequeno, você lá na escola você obedece, você aprende, na verdade, que você tem que não pode sair da fila, você tem horário para entrar, você tem horário para sair, porque tudo isso, a disciplina, ela é uma arte, sim, uma arte que precisa ser, que quando ela é colocada em prática, ela vai funcionar muito bem para que o Estado tenha controle de todas as situações. E algo que eu quero destacar para vocês é que quando vocês percebem instituições dentro do Estado que são controladas pelo Estado, muitas vezes os seus trabalhadores são trabalhadores que estão ali totalmente doutrinados dentro dessa ideia da disciplina, e elas jamais vão questionar uma ordem vinda de cima, jamais vão questionar algo que possa ser colocado para elas, porque o Estado já moldou a mente, o Estado já moldou as pessoas de forma que tudo aquilo é aquilo que tem que ser feito. Então não há nenhum tipo de questionamento. Então a disciplina é algo extremamente importante dentro da análise do Foucault para que o Estado ele consiga formar indivíduos que vão ser passivos, não vai ter revolta, não vai ter revolução, não vai ter rebeldia, nada disso. Tudo está controlado pela arte da disciplina. Bom, Michel Foucault vai falar sobre a ideia do panoptismo, né? O que significa panoptismo, né? É visão, ótica, né? Panorâmica. Então, Michel Foucault vai chamar o panoptismo de grande laboratório de poder. E aí ele dá um modelo, né, do que seria o panoptismo, né? A construção de uma grande prisão circular, né, com células individuais e no meio uma torre com um vigia. Então a ideia é que você vai individualizar o cadastro das pessoas, você vai conhecer as pessoas de maneira individual, né? Cada uma tem o seu cadastro, o Estado vai saber o nome, o Estado vai saber as qualidades da pessoa, não as qualidades, né? Me fugiu a palavra agora, as características da pessoa, né? E a pessoa estará colocada ali, cada uma nas suas celas de maneira individual, e ela está sendo assistida por alguém que vai ficar naquela torre de vigia no centro, e ali ela está sendo assistida e ela não sabe quem é que está assistindo ela, né? Da mesma forma, então isso a gente pode trazer para a questão do Estado, porque o Estado ele é exatamente essa torre vigia, ele está te vigiando, e você não sabe que está sendo vigiado. Então, o modelo trazendo isso para o Estado vê que esse controle ele pode ser feito, né, de uma maneira até para a gente pensar, né, quando o Estado ele coloca, por exemplo, delegacias no estado, nos bairros, quando ele coloca postos de saúde, quando ele coloca algum tipo de instituição no Estado, né, ali nos bairros, aquilo ali na verdade é o Estado presente, né, mas ali se você vai num posto de saúde, ele tem os teus dados, você não sabe, mas uma espécie de vigia, né, o Estado de maneira muito invisível, também para te ajudar, né, um pouco parece contraditório, mas é para você pensar isso mesmo, né, que é contraditório. Está lá um posto de saúde, está lá uma delegacia, mas de certa maneira, se você for até lá, o Estado passa a ter os teus dados. Então o Estado passa a saber quem você é, onde é que você mora, qual é a tua família e tal. É uma maneira de controlar, né, o panoptismo, é essa ideia mesmo de controle que você não veja. Todo mundo brinca, né, fala do Big Brother, dos programas de reality show, né? Mas também tem muito a ver com essa ideia do panoptismo, né? Onde
o Estado ele está te controlando não de maneira violenta, ele está te controlando não de maneira agressiva, mas ele está te vigiando ali, ele está te vigiando. Se ele precisar tomar alguma atitude, ele tem os teus dados ali. Então, na cadeia, lá no modelo de cadeia, é exatamente assim, o indivíduo, as pessoas estão individualizadas, estão colocadas não em grupos, mas de maneira individual, para que aquele que está vigiando saiba quem é. Só quero fazer um comentário bem rápido sobre essa questão de ser vigiado, que a internet também trouxe essa coisa do ser vigiado, né? Não sei se já aconteceu com você, mas você pode fazer o teste, por exemplo, se você faz uma pesquisa em algum site de pesquisa sobre comprar alguma coisa e você não compra, e depois, se você tem redes sociais, você vai nas suas redes sociais ou abre alguma página, você vai perceber que aquele produto que você pesquisou sempre aparece lá para você. Então, veja que interessante, né? Me parece que a própria internet nos vigia e tem aí, de alguma maneira, alguma informação que a gente nem sabia, né? Fica aí para a gente dar uma pensada, ok? Bom, a quarta questão que o Foucault vai apresentar é a questão da prisão, né? A prisão, ela é, na verdade, esse grande aparelho de modelo do Estado. Então, a prisão, ela é um modelo que existe, uma espécie de gaiola, em que nós devemos olhar para ela e entender como é que ela funciona. E ela vem com vários fatores conceituais que o Foucault vai comentar, que são fatores totalmente disciplinadores, onde os indivíduos, de certa forma, deveriam estar ali num processo de se tornarem mais dóceis, porque tudo aquilo que era o projeto de falta de disciplina, de atitude, eles foram, na verdade, projetos que foram retirados do indivíduo, e agora ele vai seguir nesse modelo de prisão, de aparelho de prisão. O indivíduo não pode em nenhum momento deixar de ser olhado, deixar de ser, na verdade, acompanhado, para que não se perca em nenhum momento da sua vida e o Estado não seja surpreendido. Então, um modelo de aparelhagem, para a gente dar uma pensada. Bom, Foucault também vai citar que os críticos vão surgir, né, nessa sociedade de que ele está falando, e que esses críticos vão fazer severos questionamentos, críticas muito fortes sobre esse modelo de aparelho de controle que é a prisão. Então, se a prisão seria um lugar de reflexão sobre os atos cometidos, sobre os crimes cometidos, que a pessoa deveria refletir e ser recolocada na sua sociedade, os críticos vão dizer que isso não vai acontecer, que essa restauração não vai acontecer. Como nós conhecemos aqui no Brasil, muitas vezes a prisão vai acabar se transformando ali numa espécie de escola do crime, né? Que o indivíduo não é restaurado e ele vai causar ainda mais problemas para sua família, vai causar problemas para a sociedade, porque ele está inserido em uma outra visão do que é para ele agora, nesse momento, justiça, do que significa para ele, né, essa ideia de que é justo eu estar num lugar como esse, né, em presídios muitas vezes com vários problemas, e aí a crítica ela é feita. Outra questão também que vai aparecer é que se o Estado criou as leis para que ela pudesse alcançar a todos que cometessem seus delitos, há uma crítica muito grande que os jornais vão fazer aí a cobertura apenas daqueles que são presos que pertencem à classe mais pobre, que os críticos vão dizer que o pessoal que é da classe mais alta, que quando são presos eles não têm ali uma divulgação, né? E os pobres sim, quando os pobres são presos há um grande alarde, né? Aqui no Brasil a gente conhece aí programas terríveis que fazem esse tipo de cobertura, criando, né, segundo eles, criando uma ideia de que quem é problemático e que quem comete crime são sempre os pobres, né?
na maioria das vezes também os negros, né? Então os críticos vão fazer essa crítica muito forte de que essa ideia não é verdadeira, de que são os pobres, que são só eles que roubam, só eles que cometem crime. Isso não é verdade. Então a crítica ela vem muito forte. Bom, eu fiz aí para vocês aí alguns comentários, algumas colocações sobre aquilo que é essa obra fantástica do Foucault, né? Provavelmente faltou alguma coisa que depois eu vou acabar lembrando, mas seria interessante que você não partisse apenas desse vídeo, mas que você pudesse ler essa obra do Foucault, Vigiar e Punir, porque é algo que, trazendo para as nossas vidas, é muito interessante e é muito presente. Se você tiver gostado aí desses comentários, né, dá um joinha aí embaixo, aí, ajuda a gente aí nessa divulgação, ok? Um beijo para todos vocês.